Bem-estar subjetivo. Esse é o nosso tema de hoje. A felicidade, né, é um tema que interessa a todos. Interessa a todos desde as histórias mais antigas da humanidade. Está todo mundo querendo entender, compreender o que é a felicidade e como conquistar a felicidade. Mas, então, esse interesse pelo tema não é algo novo, mas para a psicologia é. Então, para a psicologia, estudar a felicidade é recente. Esse interesse cresceu, né, esse movimento, esse crescimento se deu pelo movimento da psicologia positiva, que há 20 anos tenta compreender de maneira científica o que faz a vida feliz, o que faz com que as pessoas tenham felicidade. Então, a psicologia positiva é um movimento científico que estuda a felicidade, como que o indivíduo ele pode, de maneira intencional, conquistar a felicidade. Só que nós precisamos compreender que felicidade é um tema assim, numa linguagem popular. Nós queremos, de uma maneira mais científica, compreender que a felicidade se trata de bem-estar subjetivo. Então, bem-estar subjetivo é, digamos assim, o sinônimo de felicidade. Só que para nós, psicólogos, os estudos se dão em verificar se determinada ação aumenta o bem-estar subjetivo ou diminui o bem-estar subjetivo. E eu quero que você compreenda o que é bem-estar subjetivo, porque ao compreender o que é bem-estar subjetivo, você vai compreender o que é felicidade. Então, o bem-estar subjetivo, ele compreende um conjunto de bem-estar social, bem-estar emocional e bem-estar psicológico. Tá? O que compreende o bem-estar social? É quando o indivíduo ele tem sentimentos de aceitação, né? De aceitação, de pertencimento, ele se sente pertencendo a um grupo, ele tem sentimentos de realização, ele se sente útil, de utilidade, de coerência, ele se sente integrado. Então, isso, quando ele se sente produtivo, isso é o que nós chamamos de bem-estar social. Bem-estar social. O bem-estar psicológico, o que seria? Seria quando o indivíduo ele sente mais emoções positivas durante o seu dia, né, durante a sua semana, durante o seu mês, comparado aos estados emocionais negativos. Mas entenda, gente, que bem-estar emocional, né, quando a gente fala de emoções positivas, a gente não está falando de uma ditadura da alegria, tá? Pelo contrário, existem muitas e muitas emoções positivas que não são só a alegria. E quando o indivíduo ele vivencia todas essas outras emoções positivas, que não só a alegria, né, mas vivencia várias outras emoções positivas ao longo do seu dia, da sua semana, do seu mês, ele está vivenciando o bem-estar emocional. Então, o indivíduo ele vivencia mais sentimentos positivos e construtivos do que sentimentos negativos, né, do que emoções negativas. Mas isso é um grande, um ponto bem importante. Vivencia no decorrer dos dias. Não significa que ele não vai ter episódios de emoções negativas. É que no decorrer dos dias, a quantidade de emoções positivas vivenciadas por ele é muito maior do que os episódios emocionais negativos, tá? Então, isso é o bem-estar emocional. E o bem-estar psicológico?
É quando a pessoa ela vivencia sentimentos de autoeficácia. Autoeficácia é aquele sentimento de eu dou conta, eu acho que eu consigo. Quando ela tem padrões de pensamentos construtivos, quando ela vivencia otimismo, seja o otimismo aprendido ou o otimismo disposicional. Numa outra aula eu vou explicar o otimismo aprendido e otimismo disposicional. Mas no bem-estar psicológico também entra quando eu aceito as minhas forças pessoais, eu tenho consciência das minhas forças, das minhas virtudes e eu utilizo essas minhas forças e virtudes para um propósito maior. Então, o conjunto de bem-estar social, bem-estar emocional e bem-estar psicológico, esses três elementos, eles são o bem-estar subjetivo. E o bem-estar subjetivo é a felicidade. Então, é isso que eu quero que vocês compreendam, que quando a gente aumenta o bem-estar subjetivo, a gente está falando de aumentar a felicidade. E o bem-estar subjetivo, de novo, compreende o quê? Bem-estar emocional, bem-estar social e bem-estar psicológico. E tem como aumentar o bem-estar subjetivo? Ou seja, tem como ser mais feliz? Lógico que tem, gente. Existem alguns apontamentos da psicologia positiva que nos auxiliam a compreender que é possível aumentar o bem-estar subjetivo, né? Então, é possível aumentar os nossos níveis de felicidade. Então, uma dessas ações é você estar perto de pessoas positivas. Se cerque de pessoas positivas, porque a felicidade ela é contagiosa, viu? É isso mesmo, é contagiosa. Então, esteja por perto de pessoas positivas, esteja por perto de pessoas otimistas, aquelas pessoas que sabem que não há mal que dure para sempre. Outra coisa que também é muito importante, seja você esse tipo de pessoa, seja você esse tipo de pessoa que você gostaria de ter por perto. Isso é muito importante, porque tudo isso é aprendido. A gente aprende a ter uma visão, um olhar mais positivo para as situações, a gente consegue aprender. Outra ação também que nos auxilia muito a aumentar o bem-estar subjetivo é a gente ter o hábito de falar sobre nossas emoções, conversar sobre os nossos sentimentos. Isso auxilia muito. Escrever auxilia bastante e principalmente a gente pensar em resoluções, não em ruminação. Tá? Mas pensar em soluções. Eu escrevo o problema, mas eu posso pensar como eu posso resolver isso. É melhor a gente pensar em soluções do que só ficar na lamentação. Tá? A gente precisa aprender a ter esse olhar. Se vai dar certo ou não, isso é outra história, isso já é uma outra etapa da resolução de problemas, mas a gente precisa aprender a pensar em resolver problemas. Tá? Outra coisa que aumenta bastante no trabalho, em reuniões de famílias, sempre começa, gente, com um comentário positivo, sabe? Começa fale uma coisa positiva, todo mundo gosta de uma palavra positiva, comece com elogios específicos, mostra para a pessoa que você está percebendo ela, algum comentário que seja característico da pessoa, e isso aumenta muito o bem-estar subjetivo, né? O seu e o outro, porque ser gentil também faz bem para você. A gente ser aquela pessoa que cumprimenta o outro, que olha no olho, sabe? Ter essas ações de humanidade, né? De gentileza, isso aumenta o nosso bem-estar subjetivo. Tá? Ser aquela pessoa que ganha o joinha, sabe? Seja esse tipo de pessoa, aquela pessoa que ganha o joinha, que ganha o valeu, isso aumenta o seu bem-estar subjetivo e aumenta também o da outra pessoa. Outra coisa que também que aumenta muito o nosso bem-estar subjetivo é o julgamento do bem. Quando alguém te contar uma ideia, te der uma sugestão,
começa a pensar, por que essa ideia daria certo? Uma boa ideia, gente, é uma sementinha que precisa ser bem cuidada, sabia? E a gente está precisando de boas ideias no mundo. Então, o mundo já tem críticos demais, né? Ah, não vai dar certo! Não, vamos pensar assim, peraí, deixa eu pensar, por que isso daria certo? Ah, daria certo por causa disso, disso, disso. Vamos cuidar da boa ideia. E depois nós vamos nos cercar para se essa ideia realmente pode vir a ser colocada em prática ou não. Mas cuida da boa ideia, cuida daquela boa sugestão que é te dada com tanto carinho, com tanto cuidado, né? É o julgamento do bem. Outra atividade que auxilia a aumentar o bem-estar subjetivo é a gente lembrar das nossas brincadeiras, né, das nossas atividades lúdicas do passado. Só o fato de recordar, de contar para o outro e vivenciar de novo essa brincadeira já aumenta o nosso bem-estar subjetivo. Por que aumenta o nosso bem-estar subjetivo? Aumenta o nosso bem-estar emocional, faz com que a gente vivencie mais emoções positivas. Então, só o fato de eu contar que eu adorava brincar de ser paquita, não virei paquita. Mas só o fato de eu contar para os meus filhos, para os meus alunos, que eu tinha vontade de ser paquita e a gente canta juntos, né, as músicas, já me faz vivenciar emoções positivas, já aumenta o meu bem-estar emocional. Tá? Então, são pequenas ações que fazem toda a diferença no seu dia a dia, no nosso dia a dia, porque quando a gente quer aumentar o nosso bem-estar subjetivo, quando a gente quer aumentar as nossas felicidades, a gente tem que prestar atenção aonde a gente coloca a nossa atenção, né? Então, no cultivo de emoções positivas no nosso dia a dia, é uma das maneiras mais eficazes de aumentar o nosso bem-estar emocional. Né, o nosso bem-estar subjetivo. Outro exercício também que a gente pode incorporar e que aumenta o nosso bem-estar subjetivo são os exercícios de respiração. Gente, não adianta. Vocês vão me ver falar isso o resto da vida. Tem que aprender a respirar. Tem que aprender a focar a sua atenção na respiração. Quer aumentar o seu bem-estar subjetivo? Quer aprender a ser mais feliz? Aprende a respirar. Aconteça o que acontecer, continue respirando. E isso é aprendido. E não é fazer só uma vez, não, gente. É fazer várias vezes. Porque isso é regulação emocional. E quando a gente fica mais fortificado em regular as nossas emoções, isso aumenta o nosso bem-estar subjetivo, isso aumenta a nossa felicidade. Olha só que vai dizer que não é para ficar mais feliz quando você sabe que você consegue se controlar, consegue manejar as emoções intensas com exercícios de respiração. Então aconteça o que acontecer, eu respiro. Eu respiro. Isso é vida feliz, gente. Isso é bem-estar subjetivo. Eu não estou dizendo que eu não vou vivenciar adversidades, que eu não vou vivenciar estresse, que eu não vou vivenciar situações negativas. Eu só estou dizendo que eu vou ter exercícios de respiração, eu vou ter estratégias que me permitem enfrentar qualquer tipo de situação. Gente, se isso não é vida feliz para vocês, desculpa. Eu não sei o que é. Isso, para mim, é muito vida feliz. É muito bem-estar emocional. Por quê? Eu tenho estratégias do tipo, pode vir, vida, pode vir. Eu tenho exercícios de respiração para isso. Então, isso aumenta o nosso bem-estar subjetivo. Gente, tem que aprender a respirar. Não é uma vez, são várias vezes. Outra coisa que é muito importante são que as emoções positivas, gente, elas ampliam os nossos repertórios, tá? Pensa o seguinte, quando a gente vivencia emoções negativas, os nossos padrões de pensamento e comportamento são focados a quê? A lutar, a fugir, a se defender ou paralisar.
Quando vivenciamos emoções positivas, os nossos repertórios eles se ampliam. Então, por isso que é tão importante que eu bato tanto na tecla do cultivo das emoções positivas. No próximo vídeo eu vou só explicar todas as emoções positivas que existem e como que elas ampliam os nossos repertórios. E é isso que nós temos nos nossos cadernos de atividades de educação emocional positiva. Então, por exemplo, aqui é o caderno de adultos. Então, nós temos sempre vários exercícios de respiração, de resolução de problemas, espaços para se falar das emoções, para se conversar. Aqui, ó, exercícios de respiração. Para cada atividade, porque nos nossos cursos, né, cada atividade do caderno de atividades, cada encontro se encerra com um exercício de respiração. E isso também é com as crianças. Então, aqui, ó, por exemplo, no nosso caderno, esse daqui é de educação infantil, também tem espaços para eles aprenderem a respirar, para eles aprenderem a resolver problemas, mostrarem, aqui, ó. Sempre tem um exercício o que está acontecendo na cena, como que ele resolveria, como que ele poderia ajudar. Então, tudo isso para quê? Para aumentar o bem-estar subjetivo, para aumentar a nossa felicidade, porque a felicidade ela é construída. O nosso bem-estar subjetivo, ele é construído.